Graça e paz, meus amados irmãos. O tema do nosso devocional de hoje é: a minha proposta é muito melhor. Baseado em João 3,16, você vai entender porque a minha proposta é muito melhor. Diz assim João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos irmãos, aqui está a finalidade pela qual Jesus encarnou, Jesus veio a essa terra. Porque você nem eu tínhamos condições de nos salvarmos. Você cometeu, sem dúvida, mais do que um pecado em toda a sua vida. E quando nós olhamos lá para trás, lá para o início, Gênesis, você vê que Adão e Eva foram expulsos do paraíso por cometerem apenas um pecado. Um pecado, um crime já me qualifica como culpado. E se Deus é justo juiz, Deus não pode fechar os olhos para um crime, um pecado sequer. Ele precisa punir cada um deles, porque Deus é justo. Diante dessa realidade, como ninguém tem condição de se salvar, porque todos são pecadores, todos já cometeram um único pecado na vida, o fato é que Jesus encarna, não peca, ele é o ser perfeito. E quando ele morre lá na cruz do Calvário, ele está lá pagando pelos pecados daqueles que depositam fé nele. Então, quando eu deposito fé em Jesus, a sua justiça é depositada na minha conta, é depositada em mim e os meus pecados vão para ele. É o que Lutero chamou da grande troca. Meus pecados vão para ele e a sua justiça vem para mim. De modo que é assim que eu posso ter a vida eterna. Por isso que o final do texto diz: para que todo que nele crê, pecados lançados sobre Jesus, justiça lançada sobre mim, e assim eu tenha a vida eterna. Certa vez, escutei uma pregação do Jonas Madureira, e ele falava que toda decisão, ela envolve um custo. Um exemplo clássico desse cálculo do custo, inclusive na decisão espiritual, que nem sempre a gente pensa. A gente pensa em custos de construir um prédio, de fazer uma viagem de férias, enfim, nos mais variados aspectos, mas nem sempre nós pensamos no custo da nossa decisão espiritual. Pois bem, um exemplo clássico desse custo é exatamente a famosa aposta de Pascal. Blaise Pascal foi um famoso matemático e filósofo francês do século número 17 e ele escreveu um livro chamado Pensamentos. E nesse livro ele fala sobre essa aposta. Pascal, ele parte do pressuposto de que existem proposições afirmativas, tese, conteúdo, que são verdadeiras e proposições que são falsas. Isso significa que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, diante dessa realidade, ele imaginou um cristão discutindo, dialogando aqui, um debate, uma discussão com um ateu. E aí o cristão fala sobre céu e inferno, e o ateu diz que não existe nem céu e nem inferno. E eles entram numa conversa. E o cristão vai conversar com o ateu, dizendo mais ou menos o seguinte: olha só, ateu, vamos aos custos da sua decisão e da minha. Se você estiver certo, se não existe céu, não existe inferno. Se quando nós morrermos, nós deixamos de existir em todos os aspectos, em outro plano, em outro lugar, não existe mais nada depois da morte, qual é o custo da sua decisão? É que o que acontecerá com você acontecerá comigo também. Eu vou ser destruído, eu vou simplesmente não existir mais e acabou. Agora vem para cá. E se eu estiver certo? Se existe céu e inferno, depois da morte, eu estarei no céu. E depois da morte, você estará no inferno. A pergunta é: se eu tiver razão, qual das duas escolhas tem um custo mais terrível? Pensando bem, não precisa ser um gênio para perceber que a minha proposta é muito melhor que a sua. Creia em Cristo e tenha certeza de vida eterna. Não morra sem essa verdade, não morra sem ter depositado a fé em Jesus, porque depois da morte você vai perceber que a Escritura tinha razão. Pensa bem, em vida é notório que a nossa proposta é melhor que a sua. Deus te abra os olhos e faça crer nessa belíssima, maravilhosa verdade. Forte abraço.